de um tema, né? Tempo, praticamente, nós vamos falar o tempo, intimidade e aliança. Fala sobre casamento, tem até uma frase aí. Casamento é como se fosse duas pessoas segurando o mesmo elástico. Primeiro que largar, machuca o outro. É casamento. Aí eu peguei algumas frases aí sobre casamento. Só para você ter uma ideia, né? Quais as concepções que as pessoas têm do casamento. O primeiro é essa aqui, ó, matrimônio, mar alto para o qual ainda não se inventou bússola. Essa aqui é do Sócrates. Essa, de todas as formas, ele fala assim: casem-se. Se conseguir uma boa esposa, serão duplamente abençoados. Se conseguir uma má esposa, se tornarão filósofos. Foi o caso dele, né? E esse aqui é o mais engraçado de todos. Não sei se é verdadeiro, mas comigo vai estar acontecendo. Um provérbio árabe afirma que o casamento começa com um príncipe beijando um anjo e termina com um careca comigo, cada pessoa, olhando para uma mulher gorda do outro lado. Eu estou ficando careca, né? Quando a gente casa, cabelo bom. Não estou dizendo que todas as irmãs vão ficar gordas, né? Não estou dizendo isso não. Enfim, essas são algumas frases aí que eu peguei em um livro de aconselhamento conjugal. Aí eu vi uma historinha daquele gaúcho, né, Luiz Fernando Veríssimo, no último livro dele, Novas Comédias da Vida Privada. Ele conta a história de Maria Teresa e Norberto. Presta atenção, tem tudo a ver com a gente. Durante o namoro, nos primeiros anos de casamento, Norberto gostava de pegar na mão de sua companheira e, diante dos amigos, referir-se a ela como Quequinha, carinhosamente, Quequinha. Mas com o passar do tempo, Maria Teresa passou a ser chamada de a mulher aqui, e às vezes de esta mulherzinha. E à medida que conta a história da degradação dessa relação, ele vai falar alguns versos que tem tudo a ver. Quando está namorando, é de um jeito, é todo romântico, fica com ela horas, mas depois que o tempo vai passando, a relação vai esfriando. Ó. O tempo, olha o perigoso. O perigoso é o tempo. O amor tem 1000 inimigos, mas o pior deles é o tempo. O tempo ataca em silêncio. O tempo usa armas químicas. O tempo captura o amor e não mata na hora, vai tirando uma asa e depois a outra. É isso que o tempo faz na vida de muitos relacionamentos. Por exemplo, eu vou dar para vocês aqui algumas definições. As principais são essas: o que é intimidade, o que significa o tempo num relacionamento conjugal, e o mais importante de tudo é o conceito, é a ideia de aliança. Por exemplo, intimidade. Intimidade é matéria-prima de relacionamentos sadios e estáveis. Na medida que uma relação se aprofunda, duas pessoas vivem momentos de felicidade e de angústias, as quais se tornam parte de uma memória comum.
Assim, duas histórias tornam-se uma somente. Isso aqui é intimidade. É aquilo que a gente vê lá, por exemplo, em Gênesis, capítulo 2, verso 18, que diz que se tornarão uma só carne. E aqui na primeira epístola do apóstolo Pedro, no terceiro capítulo, meus irmãos, versículo 6, o apóstolo Pedro nos dá alguns conselhos para os homens. Marido, vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então veja só, você, eu, nós, homens, temos que tratar as nossas esposas com dignidade. Ela merece de ser honrada, de ser respeitada por nós. Então a intimidade é isso, é o aprofundamento, é quando você se mistura com ela e ela se mistura com você, é uma carne só. É quando você faz confusão pensando que é a tua perna, mas a perna é dela, pensando que é o teu braço, mas o braço é dela. É quando as veias do teu corpo ligam as veias do corpo dela. Isso é intimidade. Tem uma foto aí, ó, a promessa aí: ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando todos os dias da minha vida. Então esse é um fator importantíssimo no casamento. Intimidade. Intimidade é conhecer profundamente o seu companheiro, conhecer profundamente a sua companheira. Imagina um casamento em que o marido não conhece a esposa e a esposa não conhece o marido. Imagina, isso não está muito certo. Uma outra coisa, um segundo fator que é importante no relacionamento conjugal é a questão do tempo. O tempo. Tem uma foto aí do relógio. O tempo que passa, o tempo que corre, tempos fugit. O tempo tem o poder de oferecer o espaço necessário para a solidificação de uma relação sadia e a concretização de uma cumplicidade conjugal. O tempo, uma relação sadia, um casamento estável, aonde há cumplicidade conjugal. Agora, o tempo também pode correr uma relação de lembranças ordinárias, contadas com irreverência, numa roda de amigos. Pouco a pouco o afeto se vai, as palavras de carinho desaparecem e os toques tornam-se mera cordialidade. Então tem casamento que no decorrer do tempo ele permanece. Existe afeto, existe carinho, dignidade. Eu me lembro do pastor João Colenda Lemos, que já tinha 80 anos de idade, e ele sempre, americano, vestido de americano, gostava de abrir a porta do carro para sua esposa, a missionária que já está com o Senhor, Ruth Doris Lemos. Tanto ele quanto ela, né, já morreram, mas eu me lembro a dignidade
que ele lhe dava todos os dias. E também tem casamento que o marido não respeita mais a mulher. Tem casamento em que todo o aspecto afetivo se perdeu e hoje é mais uma rotina. Olha só, presta atenção aqui. Quanto tempo corrói o sentimento? Duas pessoas se vê confusas quanto ao que fazer com toda a intimidade adquirida ao longo dos anos. Momentos foram vividos juntos, juras foram feitas, limitações expostas, confissões verbalizadas e sonhos descritos. E agora? O que fazer com tudo isso? Romper, depois de tantos anos de intimidade, o que é meu e o que é teu? A pergunta, né? Numa hora dessa. Eu me lembro de uma senhora que um dia me procurou e me disse assim: eu vou separar do meu marido porque ele está bebendo demais. Falei: você vive com esse homem há quantos anos? Há mais de 20 anos. E eu então lhe perguntei: e esses anos todos, tu vai jogar fora? Tu vai começar de novo com uma outra pessoa? Aí ela pensou direito: pastor, você tem razão. E esses anos todos que você viveu com ele? Nós estamos presenciando pessoas que se separaram, e eu estou vendo assim, no meu dia a dia, a confusão, o embaraço, a complexidade da vida dessas pessoas, porque abriu mão de uma relação conjugal de muitos anos, já está encaixado, já está acostumado, já está adaptado, já se tornou uma carne só. E aí a pessoa tenta separar, é difícil. Então o tempo, ele tem esse poder, tanto de gerar mais profundidade e cumplicidade no casamento, como também o tempo, ele tem o poder de trazer o quê? Degradação no relacionamento conjugal. Quando você não cuida, meu irmão ou minha irmã, quando vocês não cuidam, o relacionamento tem que ser cuidado. O relacionamento tem que ser constantemente, tem que jogar água, tem que jogar adubo. Assim como a gente cuida de qualquer coisa todos os dias, assim também tem que ser o relacionamento conjugal. E o terceiro aspecto de um relacionamento, além do fato intimidade, além do fato tempo, tem também o fato aliança. Presta atenção aqui. O que é aliança? É o acordo estabelecido entre duas pessoas de buscarem ao longo da vida a felicidade do outro. É o compromisso de permanecerem juntas, dedicando uma a outra, mesmo quando o sentimento se mostra instável. É um compromisso onde as virtudes são celebradas e as limitações acolhidas. É uma decisão mesmo quando a beleza física da juventude se esvai ou a paixão da adolescência se dissipa. Então a aliança é uma decisão. É uma decisão que eu tomei de estar com a pessoa que eu casei enquanto eu viver. Isso é aliança. Muitos relacionamentos são baseados na base do sentimento, da emoção. E casamento assim não vai, não funciona, não prospera.
atenção aí, esse rapaz aí, o Stephen, na época que ele fazia 30 anos de casamento, isso aqui é um artigo que saiu na revista Veja, no ano de 2005, e eu guardei esse artigo. Presta atenção aqui, diz assim: quando você promete amar alguém para sempre, você está prometendo o seguinte, você vai dizer assim: eu sei que nós dois somos jovens e que vão viver até os 80 anos de idade, se chegar lá. Sei que fatalmente encontrarei centenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você ao longo da minha vida, e que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes que eu. É justamente por isso que eu prometo amar você para sempre e abrir mão desde já dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão em meu futuro. Aí termina dizendo assim, ó: o objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas é construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Então esse é o objetivo do casamento, é a questão da aliança, é a questão da fidelidade, de uma palavra que você deu diante de testemunhas, diante de Deus. Eu vou ficar com ela, eu vou ficar com ele pelo resto da minha vida, enquanto eu tiver vida. Ele ou ela, né, são companheiros. Então vamos agora aqui para o texto de Cantares de Salomão. O que nós podemos aprender a respeito desses termos que nós estamos empregando aqui? A intimidade, o tempo e a aliança. Aqui nesse texto a gente vai pegar alguns fragmentos, alguns versos que vai exemplificar sobre esses momentos que fazem parte do casamento. O livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, para quem não sabe, ele é de autoria do rei Salomão, e você pode interpretá-lo inicialmente como um relacionamento entre Salomão e a sua noiva, ou a sua esposa, Sulamita. Interessante, meus irmãos, que essa Sulamita aqui, a cor da pele dela era morena, uma mulata ou um pouco mais escura. Eu estava olhando nessa tarde, ela está dizendo aqui, no texto 1, verso 5: eu estou morena e formosa. Aí, ó filho de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou. Então essa Sulamita aqui, a cor da pele dela era escura, né? Agora perceba o seguinte aqui: o primeiro verso de Cantares de Salomão é um verso interessante, porque ele está dizendo assim, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Está isso aí, né? Beija-me com os beijos de tua boca, eu prefiro os teus beijos. A esposa está dizendo para ele, Sulamita está dizendo para Salomão: eu prefiro os teus beijos do que o vinho.
a intimidade é mais importante do que o vinho? O vinho tem a capacidade de criar um clima de suposta intimidade. Pessoas embriagadas falam uma com as outras como se fossem íntimas. No entanto, passar efeito do álcool sem se envergonhada pelo que foi dito. Então, o vinho, ou a cerveja, ou qualquer bebida que contém álcool, ele produz o que? Uma falsa intimidade. Eu estava dizendo para alguns professores, lá na sala dos professores, que o vinho, que a cerveja, que o álcool, ele é descrito como antidepressivo. Então, se você for lá na farmácia, qualquer farmacêutico vai lhe dizer que o vinho ele é antidepressivo. Ou seja, a pessoa precisa de beber para ser diferente. A pessoa muda. Ela perde um pouco o juízo, ela perde o juízo. Ela se despersonaliza, a pessoa que bebe. Então, por exemplo, ele está dizendo aqui, eu não quero vinho, porque o vinho, ele cria uma falsa intimidade. Mas o que eu quero mesmo é a realidade. Porque quando a gente fala de beijo, beijo fala de intimidade, de convivência, daquilo que acontece no dia a dia, sem artifícios. Então isso é intimidade. Por exemplo, presta atenção aqui, o que mais acontece nos dias atuais? Temos muitos casamentos estabelecidos sobre muito vinho. Por exemplo, a pessoa quer casar, mas quer apartamento decorado, viagem para o exterior, eventos sociais, bens materiais. Não é baseado na intimidade, no despojamento, mas é baseado nos bens materiais. Funciona como uma espécie de vinho na relação. Por isso o casal do livro de Cantares opta por construir uma relação baseada na verdadeira intimidade. Muitos beijos e pouco vinho. Eles querem construir um relacionamento concreto com o outro, enquanto pessoa, e não com as coisas e eventos que giram em torno da relação. O que mais a gente vê na sociedade hoje é isso. É um relacionamento não baseado no beijo, na intimidade, mas baseado no vinho. O indivíduo casou 6 meses, 40 dias, já se separou, já está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. A vida dele é um tapete de retalhos. Mas por que a vida dele é um tapete de retalhos? Porque o relacionamento dele não está baseado na intimidade do beijo, mas sim está baseado no vinho. E esse tipo de relacionamento é artificial. Não tem profundidade, meus irmãos, não tem profundidade. Não vai para frente. Porque um relacionamento que é baseado no beijo, ele é despojado, ele é fragilizado, ele não esconde os defeitos, ele mostra o defeito, quem ele é. Agora, o que é baseado no vinho não, é artificial, está escondendo a verdadeira cara. Então isso é intimidade. Agora veja só, em todo casamento a gente sabe que tem os encontros e desencontros. Por exemplo, vamos ler aqui o terceiro texto de Cantares. Veja só,
Então, nem todo casamento é assim, viveram felizes para sempre. Isso não existe, meu irmão. Viveram felizes para sempre, a Cinderela, a Branca de Neve, viveram felizes para sempre, como se nunca. Isso significa, será que no casamento não vai ter as dificuldades? Não vai ter algumas brigas? E o texto nos prova que sim. Terceiro capítulo: de noite, no meu leito, busquei o amado de minha alma. Ela está dizendo: busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas, pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Agora, o capítulo, o texto 5, dos Cânticos dos Cânticos, e o 5 em diante. A esposa de novo: levantei-me para abrir ao meu amado a porta, né? As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa, sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu, quando antes ele me falou. Busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Então, olha só a explicação da Bíblia à família aqui. Diz assim: já era tarde, e a Sulamita estava deitada, esperando ansiosamente a volta do seu marido para casa. Estava bravo, né? O marido dele era 10 horas e nada do marido. Finalmente, quando ele chegou, ela estava aborrecida com a sua demora, e hesitou em lhe abrir a porta. Deixa ele um pouquinho lá. Deixe-me entrar, minha querida, meu amor, minha pombinha sem defeito. Ó. Enquanto isso aqui é da Bíblia na versão, a nova versão, na tradução atualizada. Enquanto isso, a Sulamita tentava decidir o que devia fazer. O meu amor passou a mão pela abertura da porta, e meu coração estremeceu. Salomão percebeu que estava sendo rejeitado, resolveu ir embora. Quando a esposa abriu a porta, não adiantava mais. Ele havia partido. Então abri a porta para o meu amor, mas ele já havia ido embora. Como eu queria ouvir a sua voz, procurei-o, porém não pude achar. Chamei-o, mas ele não respondeu. Então, no relacionamento conjugal, a gente sabe que tem esses desencontros, essas dificuldades. Aqui, ó, o texto nos mostra algumas coisas. Primeiramente, que a intimidade não é algo que alcançamos da noite para o dia, viu? Não acontece da noite para o dia. Intimidade é algo que leva tempo. Não adianta a pessoa tem 2 anos de casado, ainda você precisa andar mais tempo para forjar mais intimidade com seu esposo ou com sua esposa. Carece de tempo e das variadas experiências, boas e ruins. Intimidade se constrói assim, nas inúmeras experiências da vida. Eu vi um psicólogo, o psicólogo Jaime Thompson, e ele fala uma coisa que eu não sei que você vai concordar, eu não sei. Mas ele fala o seguinte: que a gente vai aprender o que é amor depois de 3 anos de casamento. Porque amor não é o que os adolescentes fazem, viu, meus irmãos? Quando adolescente aí
para a juventude que arruma uma namoradinha aí, ou namoradinho, fica no telefone o tempo todo. Isso não é amor, isso é frescura, isso é sentimento passageiro. Agora, amor verdadeiramente é quando você passa experiências positivas e principalmente negativas com a pessoa. Aí sim, você passa e você persevera. Segundo lugar, a intimidade, portanto, implica em encontro e desencontro, em dificuldade sexual, dificuldades emocionais, dificuldades psicológicas, acontece. Mas se acontece essas dificuldades, a gente tem que sentar para conversar. Tem que sentar para conversar e para resolver. E por último, intimidade só é alcançada por aqueles que perseveram. Um dia eu me lembro que eu vi alguém dizendo, uma velhinha, um velhinho, uma festa de formatura, ele se levantou diante de alunos novos, olhou para a esposa dele e disse assim para todo mundo: você está vendo a minha esposa? O rosto todo cheio de rugas, pois quando eu casei com ela, o rosto dela era límpido, sem ruga. Cada ruga eu conheço, cada ruga do rosto dela, eu participei de todas essas rugas. E a mesma coisa em relação às minhas rugas. Ela sabe de tudo. Ela sabe de tudo, ela conhece tudo. Todas as minhas lutas, as minhas alegrias e as minhas angústias, nós passamos juntos. Eles perseveraram. Tem muita gente que está desistindo aí, no meio da caminhada, meus irmãos. Muita gente está querendo parar. Mas parar, tu vai aonde? Tu vai divorciar? Tu vai abrir mão do teu casamento, dos teus filhos, de netos, de uma vida interessante, né? Aí tu vai viver com uma outra pessoa, já não tem aquela idade. Então isso tudo tem que ser pausado, ponderado, pensado a respeito do relacionamento conjugal. E o terceiro aspecto aqui é a aliança. Olha aí o que diz o texto 8, verso 6. Põe como selo, está aqui também, sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, é duro como a sepultura, os ciúmes. As suas brasas são brasas de fogo, são vermeentes labaredas. Então está dizendo aqui, selo, verso 6, põe-me como selo sobre o teu braço. O selo, na antiguidade, era um símbolo maior de um acordo estabelecido, um compromisso assumido, uma aliança feita. Isso é um selo. Enquanto o selo no coração aponta para uma decisão íntima. Primeiro, tu foi selado no coração, primeira pessoa te ganhou no coração. E aí o selo do braço é uma decisão pública, é o nosso casamento, a festa do casamento. Primeiro houve o assentimento no coração. Primeiro você gostou, paquerou, namorou, vivenciou, e logo em seguida você casou. Então, dois tipos de selo.
um selo no coração e um selo no braço. Interessante que o selo aqui no braço representa o que? A aliança que nós usamos. E qual é a decisão? Um homem e uma mulher não mais pertenceriam a si mesmo, mas um ao outro. Quando você se casa, você tem que entender que a vida tua não pertence mais a ti, mas a vida tua agora pertence à sua esposa e vice-versa. Um pertence ao outro. Agora veja só, e está dizendo aqui também no selo, e dizendo também que o amor é forte como a morte. Por que será que Salomão está dizendo que o amor é forte como a morte? A ideia aqui, meus irmãos, aponta para o caráter definitivo da decisão de amar ao outro. Portanto, o amor não é um sentimento, mas é uma ação, uma decisão, uma atitude. Assim como a morte é certa, assim também tem que ser o relacionamento conjugal. Tem que ser definitivo. É uma atitude. É por isso que é importante pensar muito antes de casar. Não se precipitar. Porque tem muita gente que se precipita, meu irmão. Está vivendo pouco tempo com a pessoa e já quer casar. Porque depois que você casa, o texto está dizendo aqui que o casamento é como a morte, é definitivo. Então a escolha tem que ser importante. Aí o famoso teólogo alemão que foi morto pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, no seu livro Resistência e Submissão, ele faz a seguinte definição: doravante, a partir de agora, não será o amor que sustentará o casamento, viu? Mas o casamento sustentará o amor. É a decisão de você se casar que vai sustentar o amor. Não adianta. Não adianta você querer fugir. Você deu a sua palavra. A aliança, o casamento deve sustentar o amor, sentimento e não o contrário. Imagina um casamento baseado no sentimento. Imagina. Não vai durar 6 meses. Esse dia eu fiquei sabendo que um indivíduo casou aí, ó. Não durou 40 dias o casamento dele. Não durou. Por quê? Não ponderou. Não ponderou. Não refletiu. Se baseou mais no vinho do que no beijo. E o casamento que permanece é aquele que é baseado no beijo, na intimidade. Agora veja só, Cantares 8, verso 7. Está aí, ó, 8 e 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, essa aliança, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. As muitas águas aqui é sinônimo de adversidades enfrentadas que sobrevêm ao amor. Então as muitas águas não poderiam apagar o amor. As adversidades, as lutas, as incertezas, nada. Um dia alguém me procurou e me disse assim: pastor, eu vou largar da minha esposa. Eu vou largar da minha esposa. Não tem como
eu viver com minha esposa. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: mas você ama a sua esposa? Você ama? Ele me respondeu: eu amo. Então, se você ama a sua esposa, você tem que perdoá-la. Assim como um dia ela te perdoou, assim como um dia você errou e ela estendeu as mãos, não foi embora de casa e ficou com você, assim também você deve perdoá-la. Ah, eu vou me separar. Não. Para que existe o perdão? Está dizendo as adversidades, está falando das águas, muitas águas não poderiam apagar o amor. Se você amou verdadeiramente, se você teve intimidade com essa pessoa, aquilo vai lhe conduzir até o final da sua vida, mesmo passando por diversas dificuldades, adversidades. Outra coisa aqui, meus irmãos, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, se ele todo desprezado, os bens oferecidos em troca do amor representam as propostas sedutoras que tentam sabotar o amor, dedicando a outra pessoa que não o cônjuge. Ainda que alguém desse todos os bens pelo amor, se ele todo desprezado. Para terminar, eu quero ler com vocês aí o segredo do casamento. Olha que texto maravilhoso. Está dizendo assim: hoje em dia o divórcio é inevitável, não dá para escapar. Ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade. Aí ele diz assim: eu, na realidade, já estou em meu terceiro casamento. A única diferença é que me casei 3 vezes com a mesma mulher. Minha esposa, se eu não me engano, está em seu 5º, porque ela pensou em pegar as malas mais vezes do que eu. O segredo do casamento não é a harmonia eterna. Depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é ponderar, se acalmar e partir de novo com a mesma mulher. O segredo, no fundo, é renovar o casamento, é não procurar um casamento novo. Isso exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia do casal. De tempos em tempos é preciso renovar a relação. De tempos em tempos é preciso voltar a namorar, voltar a cortejar, voltar a se render, seduzir e ser seduzido. Olha só, um homem, um economista da revista Veja, escreveu essas palavras. Agora olha só, tem muitos casamentos que estão aí na dificuldade porque não tem esse renovo, não tem essa questão da lua de mel, de vocês ficarem juntos, saírem no hotel fazenda, de comemorar o dia do seu casamento. Não tem mais isso. É só neto, é só filho, é só isso, só aquilo, aquela rotina. E está falando de tempos em tempos, precisa de cuidados, de preocupações, de renovo. Quantos e quantos casamentos que nós conhecemos afora, que foi justamente por esse motivo aqui, que deixou de existir, de não se renovar, de não estar, de não querer estar junto,
precisamos entender isso, meus irmãos. Aqui ele está dizendo que ele já casou 3 vezes com a mesma pessoa. E a mulher aí, mais de 5 vezes. Eu tenho certeza que tem gente aqui que já pensou várias vezes em desistir, mas que não desistiu. Ela deve ter casado umas 10 vezes com o mesmo marido. Umas 10 vezes tentou parar, desistir, mas perseverou. E Deus está dizendo aqui para você que não é para você largar, não é para você divorciar, mas é para você perseverar. Vai para um restaurante, pega um dinheirinho guardado aí, vai para um restaurante, coloca o seu filho com alguém, com a avó, com tia, vai lá para o restaurante, coloca a melhor roupa, ela vai lá arrumar o cabelo, fica toda bonita. Enfim, meus irmãos, a ideia é essa. Não podemos pensar que o casamento acabou. Não podemos pensar. Temos que acreditar no casamento. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida. Em nome de Deus. Quer fazer uma oração?